Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje eu estou passando aqui para falar com você que vai fazer o concurso para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais para a carreira docente. Nós vamos começar a estudar o conteúdo de legislação, ok? E vamos começar aqui pela Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias federais, das fundações públicas federais. Nós vamos estudar hoje a parte 1 dessa lei tão importante. Nosso material já está finalizando. Talvez quando você começar a ver esse vídeo, o material já está pronto. Então solicite via WhatsApp o nosso material. Eu vou trazer um vídeo específico mostrando o material para vocês, conteúdo de legislação, questões comentadas, tudo organizadinho, tudo bem simplificado para que você possa estudar de maneira bem dinâmica para esse concurso. Mas vamos deixar de conversa e vamos estudar a Lei 8.112. Esses pontos de hoje são muito importantes para o seu concurso. Vamos lá? A quem essa lei se aplica? O artigo 1º dessa lei fala o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, ok? Tem que ser federal. Autarquias, inclusive as em regime especial. E das autarquias públicas, ou das fundações públicas federais. Então, a quem essa lei se aplica? A administração pública ela é dividida em direta, ok? E indireta. Quem é a administração direta? É a União, os estados, o Distrito Federal e o município, ok? União, Estado, Distrito Federal e município. Quem é a administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. A quem essa lei se aplica? Essa lei se aplica à União, na administração direta, porque ali é o governo federal suas secretarias, seus ministérios, né? E na administração direta, ela vai se aplicar às autarquias federais e às fundações públicas federais, ok? Então, é aí que essa lei vai se aplicar a esses servidores da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais, ok? Agora, vamos ao artigo 2º, que fala aqui do que é um servidor público e o que é um cargo público. É isso que você almeja, então você tem que entender o que é isso. O artigo 2, artigo 2º aqui, fala o seguinte: para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor. Olhe essa imagem. Tem um homem sentado numa cadeira. Esse homem está investido nessa cadeira, está sentado nessa cadeira, a gente chama de servidor. Essa cadeira nós chamamos aqui de cargo público. E quando o homem senta nessa cadeira, ele tem atribuições e responsabilidades que ele tem que cumprir, ok? Então, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E cargo público são um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas ao servidor, ok? Então, bem tranquilo aí de entender. Bom, os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros, aí pode ser nato ou naturalizado, diferença nato que nasceu no Brasil, naturalizado aqui se naturalizou, são criados por lei, ok? Cuidado que uma questão pode vir falar que os cargos públicos são criados por decreto. Não, eles são criados e extintos por lei, ok? Só a lei pode criar. Com denominação própria, tem um nome, e vencimento pago pelos cofres públicos. Então, são os cofres públicos que vai pagar ali o que você vai receber, ok? Para provimento em caráter efetivo e em comissão. Já já a gente vai falar da diferença dos cargos efetivos e cargos em comissão. Bom, o artigo 4º aqui fala, ó, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo
em casos previstos em lei. Então, você não pode trabalhar de graça para a administração pública, salvo se tiver um caso específico previsto numa lei, aí pode, beleza? Artigo 5º, são requisitos, olha que está falando aqui, básicos. Se é básico, pode ser acrescentado. Para investidura em cargo público, nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então, esses são os requisitos básicos para você ingressar em cargo público, ser investido em um cargo público. Mas, como eu falei, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Às vezes, a idade mínima não vai ser 18 anos. A idade vai ser lá 21, vai depender do cargo, ok? Então, isso pode variar, beleza? Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Então, para uma pessoa portadora de deficiência, ela se tornar servidor público, tem que ser em um cargo com atribuições compatíveis com a sua deficiência, ok? Para tais serão reservados, ó, até, isso aqui cai em prova, viu? Até 20% das vagas oferecidas no concurso. Cuidado, é até 20%, ok? Não é 20%. Até, pode ser menos de 20, beleza? Nós falamos que os cargos públicos, um dos requisitos aqui é nacionalidade brasileira, mas estrangeiro pode ser servidor público? Pode. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas, olha aqui, ó, estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei, ok? Então, pode professor, pode técnico e cientista ser estrangeiro, pode ser servidor público estrangeiro, ok? De acordo com as normas e procedimentos dessa lei, beleza? Então, se tiver um item assim, não é possível que o estrangeiro ocupe cargo público, seja servidor público. Não, pode sim, ok? Professores, técnicos e cientistas, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante o ato da autoridade competente de cada poder. Cada poder vai dar provimento aos cargos públicos, né? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Mas aqui eu deixei o que é provimento. O provimento é o preenchimento do cargo público, que às vezes a gente não estuda a legislação, é a primeira vez que está tendo contato, e fica toda hora vendo essa palavra provimento, provimento, e se atrapalha. Mas é isso. Dar provimento dos cargos públicos é ocupar o cargo público, ok? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Já já a gente vai ver que você vai fazer o concurso. Aí você vai passar no concurso. Aí você vai ser nomeado para o concurso. Se você não toma posse, você não se torna servidor. Você só se torna servidor quando toma posse do concurso público. Ok? Então, vamos mais adiante. São formas de provimento, ó, formas de ocupar cargo público. Nomeação, que é quando você for nomeado lá, que é a forma originária. Promoção, que é você ser promovido no cargo de classes. Ascensão e transferência, essas aqui foram retiradas dessa lei, ok? Readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nós vamos ver cada forma de provimento dessa, ok? Que é promoção, readaptação, reversão, que a gente vai ver aí em detalhes, beleza? Então, vamos mais. A nomeação far-se-á em caráter efetivo e em comissão. Olha aí, ó. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado,
de provimento efetivo ou de carreira, e em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. Olhe a diferença aqui, ó. Cargo efetivo, ele depende de concurso público. É o que você quer aí. Você está estudando para concurso porque justamente você quer um cargo efetivo, ok? Ele tem estabilidade após passar do estágio probatório de 3 anos. E ele pode ser de carreira, como falou aqui, que é quando ele tem classes, que você vai subindo nessas classes, você vai sendo promovido, e ele pode ser também isolado, quando não tem classes. Então, é aquilo ali a vida toda, ok? E temos os cargos em comissão. Nesse, você não faz concurso, ele não tem estabilidade. Ele é de livre nomeação, ou seja, a autoridade competente te nomeia, e também livre exoneração. Ela te retira, te exonera na hora que ela quiser, ok? Então, é assim, um vereador, vou pegar aqui um exemplo, um vereador que é um assessor. Então, ele vai e nomeia um assessor. Aí ele vai e discute lá com o assessor. Ele é servidor público, assessor, em cargo e em comissão. Ele discutiu ou não gosta mais do assessor, enjoou da cara, ele vai lá e exonera, acabou. Não precisa justificar, porque é livre nomeação, livre exoneração. E esses cargos são para direção, chefia e assessoramento. Então, lembrem-se, cargo efetivo é o que você quer. Depende de concurso público, tem estabilidade, pode ser cargo em carreira ou cargo isolado. E cargo em comissão não tem concurso público, não tem estabilidade, é de livre nomeação e livre exoneração e é ocupado aí para a direção, chefia e assessoramento, ok? Vamos mais. O servidor ocupante de carga em comissão, agora você já sabe o que é carga em comissão, né? Livre nomeação, livre exoneração, você já sabe. Ou de natureza especial, poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, ok? Então, um servidor em cargo em comissão pode ser nomeado para exercício. O exercício é trabalhar. Quando falar exercício, é para trabalhar interinamente em outro cargo de confiança. E aí ele vai ter que optar pela remuneração de um desses dois cargos para, para durante o período, né? Durante o período que ele estiver trabalhando ali, ok? O artigo 10, esse artigo 10 ele é muito importante. A nomeação para cargo de carreira ou isolado, lembre, cargo de carreira isolado aqui, de provimento efetivo, ó, depende de prévia habilitação em concurso público, como já falamos. E esses concursos públicos, eles podem ser de provas, só prova, ou provas e títulos. Tem que ter prova, ok? Tem que ter prova, ou só prova, ou provas e títulos. O que é provas e títulos? Você vai fazer a prova, pode ser objetiva, pode ter uma prova objetiva, uma subjetiva, e títulos, são os títulos de mestrado, doutorado, pós-graduação, etc. Ok? Então, é prova ou prova e título. Para que? Cargo efetivo. Obedecidas a ordem de classificação e o prazo de validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Ok? Então, os outros requisitos aí para promoção, né, para o servidor ser promovido, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira da administração pública federal. Beleza? Aqui um detalhe. Concurso público, vamos lá. O concurso público, novamente falei aqui, provas ou provas e títulos. Cuidado. Podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira,
condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável o seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Então, concurso público, provas ou provas e títulos pode ser realizado em duas etapas e tem aí pagamento, a inscrição do candidato, o pagamento do valor fixado no edital, mas existe o caso também de isenção. Quando você não tem condição de pagar, você pode pedir isenção, ok? O artigo 12 aqui fala o seguinte: o concurso público terá validade, olha aqui, de até 2 anos, podendo ser prorrogados uma única vez por igual período. Então, qual o máximo de tempo de validade de um concurso público? São 4 anos. Então, o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período, ou pode ser prorrogado por mais 2 anos. Mas, se no edital vem dizendo que o concurso público tem validade de 1 ano, então ele só pode ser prorrogado por mais 1 ano, ok? Que aí é igual período, beleza? O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em edital. Primeira etapa, quando você vai estudar para concurso público, você vai ver o edital lá da prova que você quer fazer, ok? Às vezes a gente começa a estudar antes do edital, mas, por exemplo, quando vai ter um concurso público, sai um edital. E nesse edital tem que ter todas as condições, todas as informações do concurso público, beleza? Que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Isso aqui é importante para que as pessoas saibam que tem o concurso público. Isso aí é um princípio da publicidade. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, não vai abrir um novo concurso se ainda tem um candidato aprovado que não foi ainda nomeado, convocado para ocupar o seu cargo público. Não pode abrir concurso público. Da posse ao exercício. A posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo. É no momento da posse que o servidor público, ou que a pessoa, né, se torna servidor público. É esse momento que você vai se tornar servidor público. E nessa posse, ela se dá pela assinatura do respectivo termo, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alteradas unilateralmente por qualquer das partes, nem pela administração, nem pelo empossado, né? Nem pelo servidor público, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. A posse ocorrerá, isso aqui despenca em prova, ó, num prazo de 30 dias, contados da publicação do ato do provimento. Então, você é nomeado, ok? Você é nomeado. Tem até 30 dias para tomar posse, beleza? Seu prazo é esse. Ah, e se eu não tomar posse? A gente vai ver já. O que é que acontece com você se você não tomar posse, beleza? Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato do provimento, em licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6 e 8, alíneas A, B, D e E e F, e inciso 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Entendeu nada, né? Complicado, mas é assim. É porque na lei, quando a gente está estudando uma lei, aparece referência de outros artigos, de outros incisos. E aí a gente precisa ir lá verificar. Veja, quando a pessoa já é servidor e é nomeado para outro cargo, passou no concurso, foi nomeado para outro cargo, nesse caso, se ela estiver de licença por alguns motivos ou afastada em algumas hipóteses, o prazo vai contar após o impedimento, ou seja, os 30 dias vai contar após o impedimento, ok? Os 30 dias vai contar após o impedimento, beleza? Foi nomeado para outro concurso, por exemplo,
Os 30 dias vai começar a contar após o impedimento. Aí, quais são as condições? Quais são as situações? Vamos lá primeiro para o artigo 81, os incisos 1, 3 e 5. Artigo 81, incisos 1, 3 e 5. Quando a pessoa tiver de licença por motivo de doença em pessoa da família, então, quando acabar essa licença, aí sim é que vai começar a contar os dias. Quando a pessoa tiver de licença para o serviço militar e licença para capacitação, ok? Nesses três casos, a, o prazo vai começar a contar após o término dessa licença. No artigo 102, já é mais complicadinho. Além das ausências do serviço previsto no artigo 97, são considerados como efetivo exercício os afastamentos. Então, os afastamentos que aqui falam, os afastamentos que fala aqui, afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, tal, 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 são esses, que também, se o servidor tiver afastado por um desses motivos, o prazo para tomar posse vai ser aí após o término desse impedimento. Quais são os afastamentos? Férias, participação de programa de treinamento regularmente instituído ou programa de pós-graduação estrito sensu no país, conforme dispuser o regulamento, júri, outros serviços obrigatórios por lei, quando ele tiver de licença, a gestante, para tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, para capacitação, conforme dispuser o regulamento, por convocação para o serviço militar, para deslocamento para nova sede, de que trata o artigo 18, e para participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional. Então, nesses casos, o que é que vai acontecer? Depois que acaba esse impedimento, é que começa a contar o prazo. Como fala aqui, ó, o prazo será contado do término do impedimento. Então, nesse caso dessas licenças e desses afastamentos, ok? A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Então, alguém pode ir lá tomar posse no seu lugar, ok? Se você está viajando, está lá em Gramado, passou num concurso no Nordeste, e aí quer tomar posse, mas não tem como chegar aqui, pode pedir alguém com a procuração específica para tomar posse no seu lugar. Para tomar posse, não pode entrar em exercício, não pode trabalhar no seu lugar, não, é só tomar posse, ok? E aí vai ter que ter uma procuração. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Então, posse tem que ter nomeação, ok? No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, no ato da posse, você tem que dizer os bens que você tem, dar essa declaração. E também se você ocupa outro cargo público, porque existem cargos públicos que não podem ser acumulados. Então, você tem que dizer lá, beleza? Será tornado sem efeito o ato do provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. Nós já falamos que depois da nomeação, você tem 30 dias para tomar posse. Mas se você não tomar posse durante esses 30 dias, o ato da nomeação torna-se sem efeito. Cuidado! O que é que as questões vêm dizendo? Se você não tomar posse, você vai ser exonerado. Você não pode ser exonerado. Por que não pode ser exonerado? Porque você ainda não é servidor público. Servidor público, servidor público é aquele que já tomou posse, ok? Se você não tomou posse, você não é servidor público, logo você não pode ser exonerado. Beleza? Então vamos para a próxima. Então a posse, o ato da nomeação torna-se sem efeito. Beleza? O ato da nomeação torna-se sem efeito. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. O médico oficial vai ter que verificar se você está apto ou não para trabalhar. Lembra que
que uma das condições lá, um dos requisitos básicos para ser servidor público, para ser investido em cargo público, é aptidão física e mental? Lembra disso? Então, como fala aqui, ó, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Somente nesses casos é que a pessoa vai ser empossada, beleza? Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. Então, exercício, entrar em exercício, o que é? É começar a trabalhar. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, ok? Já já a gente fala de função de confiança. É de 15 dias, olha aqui, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado entrar em exercício, contados da data da posse. Tu tomou posse. Depois de 15 dias, você vai ter você tem 15 dias, até 15 dias para entrar em exercício. Agora, já que você já tomou posse, você já é servidor. Se você já tomou posse e não entrar em exercício no prazo previsto de 15 dias, você será exonerado. Agora sim você será exonerado, ok? Por que você será exonerado? Porque você já é servidor. Porque você, se você for nomeado e não tomar posse, não vai ser exonerado, o ato da posse se tornará sem efeito, porque você ainda não era servidor, beleza? O servidor será exonerado do cargo, ou seja, será tornado sem efeito o ato da sua designação para a função de confiança. Desculpa que eu li errado. Vamos. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18. Ou seja, você tomou posse. 15 dias, não entrou em exercício, você vai ser exonerado. Se for uma designação para uma função de confiança, que é assim, a gente vai ver já, a função de confiança só vai executar um servidor público efetivo. Então, para você executar uma função de confiança, você já é servidor. Então, se alguém te nomeia para uma função de confiança e você não tomou posse, ou você não entra em exercício no prazo previsto, aí o que é que vai acontecer? Não é que você vai ser exonerado, porque era uma função a mais, uma função de confiança. O que acontece é que vai se tornar sem efeito aquela designação. Agora, no caso do servidor que tomou posse e tem que entrar em exercício em 15 dias, aí se ele não entrar em exercício, ele vai ser exonerado, ok? Apagar aqui e vamos para frente. Agora aqui, ó, a autoridade competente do órgão ou entidade, para onde for nomeado ou designado o servidor, compete-lhe dar-lhe exercício. Ou seja, orientar, né? A autoridade vai dizer o que é que ele tem que fazer, tem que trabalhar. Vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ok? O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Observe. O servidor, o servidor público, ele pode, efetivo, ele pode ser nomeado para uma função de confiança. E já que ele já é servidor, no dia que ele for designado para a função de confiança, ele já tem que entrar em exercício. Olha lá, coincidirá com a data de publicação do ato de designação, o exercício, ó, o início do exercício da função de confiança. Então, o cara que já é servidor público, ele já é servidor, foi designado para uma função de confiança, ele tem que entrar em exercício no mesmo dia, ok? Salvo se ele estiver de licença ou afastado. Aí ele vai esperar o fim desse impedimento e esperar o primeiro dia útil após o fim do impedimento.
mas isso não pode exceder 30 dias da publicação do ato da designação, ok? Aqui embaixo vem explicando melhor o que é função de confiança. As funções de confiança estão lá na Constituição. São exercidas exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, ok? Função de confiança é isso. É um servidor público, já é efetivo, ok? E ele vai receber novas atribuições, uma função a mais, uma função de confiança. Essa função de confiança, ela é de livre nomeação, livre exoneração, ou seja, a qualquer momento ele pode deixar de executar aquela função de confiança, beleza? Mas, aquela designação da função de confiança. Mas, não vai perder o seu cargo, beleza? O que é que ele vai perder? É a função de confiança. Pode ser nomeado, também pode ser retirado a qualquer momento. É bem parecido, é cuidado para não confundir função de confiança com cargo em comissão. Os cargos em comissão, eles são preenchidos por alguém que não é servidor. Pode ser, mas não precisa ter passado em concurso público para preencher o cargo em comissão, beleza? Não precisa de concurso público. Já a função de confiança tem que ser por um servidor efetivo. O servidor efetivo é aquele que passou em concurso público, ok? Vamos mais. O início, a suspensão e a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Então, é como se fosse uma pasta, um local que vai ter todas as informações do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Okay. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Então, é assim, promoção, você vai ser promovido, o tempo que você trabalhou na outra classe lá do cargo que você estava, vai ser perdido? Não. A promoção não interrompe o tempo de serviço, ok? Porque a promoção é o novo posicionamento na carreira. Você está ali na carreira, está na classe A, passa para a classe B, para C, para D, e assim vai. Vai subindo na carreira, isso é a promoção. Mas não vai interromper o tempo de serviço, ok? Tempo de exercício. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 dias, que eu não sei por que eles botaram no mínimo 10 dias, e no máximo 30 dias de prazo. Então, o servidor que foi removido, foi redistribuído, que foi requisitado, cedido, posto em exercício em outro município, ele tem no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias contados do ato da publicação para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Então, ele tem aí até 30 dias para estar lá tudo pronto, trabalhando na nova sede, porque ele teve que mudar de município, mas mesmo assim ele tem 30 dias, ok? Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Se ele tiver impedido, os 30 dias vai começar a lei após o término do impedimento. Beleza? Vamos mais. É facultado ao servidor declinar os prazos estabelecidos. Ou seja, ele pode não cumprir esses prazos máximos. Ele pode cumprir o prazo mínimo. Pode estar ali já pronto antes dos 30 dias, que não vai ter problema nenhum. Beleza? Declinar é nesse sentido. Ele não pode passar. Próximo. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração, olha aqui, máxima de 40 horas semanais.
e observados os limites mínimos e máximos de 6 horas mínimo e 8 horas máxima diária, ok? Agora, cuidado, cuidado. Essa lei, o disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis específicas. Por exemplo, o professor não trabalha 6 horas por dia. Ele pode trabalhar 14, 15 horas no dia, 10 horas, e no dia não trabalhar. Então, essa lei não se aplica, ou essas regras aí, não se aplica a todos os servidores, ok? Vai ter aí, vai depender do cargo que a pessoa ocupar. Mas se fala lá que, de modo geral, a duração máxima do trabalho semanal é 40 horas e a mínima, os limites mínimos e máximos são de 6 horas e 8 horas diárias, tá ok. Mas falar se é para todos os cargos, não, ok? Vai depender aí de alguns cargos e depende das leis especiais aí que existem. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral de dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, sempre que houver interesse da administração, o servidor público que está em o servidor público que está em cargo de comissão ou ou que está ou que está em função de confiança, sempre que ele quiser, que ele puder ser convocado, pode ser convocado a qualquer momento, não tem problema não. Não tem negócio de estar meia-noite, 1 hora da manhã, não, pode ser convocado a qualquer momento, beleza? Cargo em comissão e função de confiança. Vamos mais? Ao entrar em exercício o servidor nomeado para o cargo provimento efetivo. Ó, não tem estágio probatório para servidor em cargo de comissão. Viu? Tem que ser cargo efetivo. Ficará sujeito a estágio probatório, por período de, lá na lei está 24 meses, mas você pode riscar isso, porque o período do estágio probatório é de 3 anos, beleza? Isso aqui o STF já falou isso, não tem para onde correr mais. Durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Então, os fatores que serão avaliados aí no estágio probatório serão assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. São 5 fatores aí que serão observados no estágio probatório, ok? Após o estágio probatório, passado o estágio probatório e aprovado, o servidor se torna estável, ok? Aí, o cuidado. O estágio probatório é devido a cada cargo. Cada cargo, um estágio probatório. Vamos dizer que você passou num concurso A aqui, passou nesse concurso. Passou 3 anos de estágio probatório e foi aprovado ou aprovada no estágio probatório. Depois você passou no concurso B. Aí, será que você, por já ter passado no estágio probatório nesse concurso A, não vai precisar de passar em outro estágio probatório? Não. Não é isso, não. Vai precisar sim. Cada cargo é um estágio, ok? Então, cada cargo é um estágio probatório. E o prazo correto para o estágio probatório é de 3 anos, ok? O STF disse que esse prazo de 24 meses não tem aplicabilidade, beleza? 4 meses antes de fim do término ou período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo, olha aqui, da continuidade de apuração dos fatores enumerados dos incisos 1 a 5. Então, o que é que está dizendo aqui? 4 meses antes, vai ser homologada aí a avaliação de desempenho do servidor, ok? E aí, mas isso não quer dizer que você não vai continuar sendo avaliado, não. Você vai continuar sendo avaliado pela sua assiduidade, que é não faltar, é cumprir seus deveres ali no prazo correto, sua disciplina, sua capacidade iniciativa,
sua produtividade e sua responsabilidade. Você vai continuar sendo avaliado, ok? Mas aí você tem que ver se foi aprovado ou não no estágio probatório. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Como isso? Não entendi. Veja, temos aqui duas situações. Tem o José e tem o Paulo. José já era servidor em outro cargo. Ele passou em outro concurso e foi para o estágio probatório. O mesmo aconteceu com Paulo, mas só que Paulo não era servidor. Passou no concurso e foi para o estágio probatório. José reprovou. Paulo também reprovou. Os dois reprovaram. O que é que vai acontecer com que era servidor estável em outro cargo? Ele vai ser reconduzido para seu cargo anterior. E o que é que acontecer com que não era servidor? Ele vai ser exonerado. Ok? Entendeu? Então, José já era servidor estável. Já era servidor estável, já tinha passado o estágio probatório aqui, no outro cargo. Passou para outro cargo. Tem que fazer estágio probatório de novo. Lembra, cada cargo é um estágio. E aí, fica 3 anos lá no estágio probatório. Reprova no estágio probatório. José não vai ser exonerado, ele vai ser reconduzido para seu cargo anterior. Agora, Paulo, coitado. Paulo, primeira vez que passa em concurso público, não era servidor, vai para o estágio probatório. No estágio probatório, o bichinho reprovou. E aí ele vai ser exonerado, ok? Ele vai ser exonerado. Não tem para onde ele voltar, não tem para onde ele ser reconduzido. Então, ele vai ser exonerado, beleza? O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Então, no órgão ou entidade de lotação, ele poderá exercer cargo de comissão, uma função de direção, de chefia, de assessoramento, mas se ele for cedido para outro órgão ou entidade, ele só poderá ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão dos grupos de direção e assessoramentos superiores de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. Geralmente isso cai assim mesmo, né? Então, lembra isso, ok? No órgão dele, ele pode ocupar qualquer cargo, mas em outro órgão, só esses cargos aí especiais, ou outro órgão ou entidade, né? Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, tal, bem como os afastamentos para participar de curso, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, vamos lá. Servidor público em estágio probatório pode receber alguma licença? Ser concedida licença? Pode. Pode ser concedido algum afastamento? Pode. Mas tem que estar entre esses aí do artigo 81 e do artigo 94, ok? E ele pode também ser afastado para participar de um curso de formação de aprovação em outro concurso público para outro cargo da administração pública federal. Ele passou em outro cargo da administração pública federal. Então, ele pode, sim, participar da formação, do curso de formação desse outro cargo, beleza? Aí pode. Mas quais são as situações que ele pode ser concedido licença ou afastamento? Ele ainda estando no estágio probatório, naquele período de 3 anos. Licença por motivo de doença da família. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro para serviço militar, para atividade política. E no artigo 94, o mandato eletivo federal, estadual ou distrital, também para o mandato de prefeito, ele pode ser afastado, e também para o mandato de vereador. Ok? Nesses casos, ele pode ser afastado ou dado licença, mesmo ele estando em estágio probatório. O servidor não poderá ausentar. Sim. Também no artigo 95, aqui também cita, né? 95 e 96. Que é
ausentar-se do país para estudo ou missão oficial e também o afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com a perda total de remuneração. Mas, nesse caso, esse afastamento de servidor para servir em organismo internacional que o Brasil participe ou com o qual coopere, também pode ser aí solicitado e permitido no período de no período de no período de estágio probatório, beleza? Da estabilidade. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Cuidado, como a gente já falou, o certo são 3 anos de efetivo exercício. Isso aqui de 2 anos, você já pode, ó, riscar, ok? A estabilidade vem depois de 2 anos, 3 anos de efetivo exercício, ok? O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurado ampla defesa. Depois que você está estável, tem que ter ou uma sentença judicial transitada em julgado ou um processo administrativo disciplinar, no qual você vai ter assegurado ali ampla defesa. Lá na Constituição Federal, fala de outra situação, que é a avaliação periódica do desempenho, ok? Na forma de lei complementar, assegurado ampla defesa. Então, na Constituição, fala da sentença judicial transitada em julgado, do PAD, processo administrativo disciplinar, em que ele seja assegurada ampla defesa, e também pela avaliação periódica de desempenho, beleza? Então, e também na Constituição fala que tem que ser 3 anos de efetivo exercício para o servidor ficar estável, beleza? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Beleza. Agora a gente vai falar aqui das formas de provimento, começando pela readaptação. Artigo 24 fala da readaptação. É a investidura do servidor público em cargo e atribuições e responsabilidades compatíveis com, olha aqui, a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Vamos imaginar aí um servidor que sofreu um acidente e não pode mais se locomover. E seu trabalho tem que ser um trabalho se locomovendo. Por exemplo, não é federal, mas vamos pensar aqui num carteiro. O carteiro entregava a carta. Sofreu um acidente, não pode entregar a carta. Pode estar saindo mais na rua. Então, que ele poderia ser readaptado e trabalhar dentro da parte administrativa. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a readaptação é a investidura num cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, nesse caso, o servidor será readaptado. Ele vai ser colocado em um cargo semelhante, só que ele não tenha que seja compatível ali com a limitação que ele tenha sofrido. Se julgado incapaz, se o servidor sofreu um acidente, uma limitação e é incapaz, ele não tem como ser readaptado. O readaptado será aposentado. Então, testou ele lá em outro cargo, não deu certo, ele vai ser aposentado, ok? A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade, equivalência de vencimentos. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Então, tem que ser um cargo compatível, né? Nível de escolaridade, equivalência de vencimentos. E se não tiver cargo? Se não tiver cargo, ele vai ficar ali exercendo suas atribuições como excedente. Então, não ajuda um, ajuda outro, até surgir uma vaga, beleza? Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, o servidor aposentado, ele vai retornar, voltar a trabalhar. Isso pode acontecer de algumas formas.
Primeiro, por invalidez, quando o servidor foi aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos para a aposentadoria. Vamos lá, esse servidor aqui sofreu um acidente, ele teve uma limitação física, por exemplo. Ele foi readaptado, mas não deu certo, ele foi julgado incapaz, foi aposentado. E aí, depois, ele ficou bom. A junta médica oficial declarou que o motivo da aposentadoria dele era insubsistente, não existia mais. Logo, ele tem que ser revertido, vai sofrer reversão, vai voltar a trabalhar, beleza? Então, essa é uma forma da reversão. A reversão também pode ocorrer no interesse da administração. Ou seja, o servidor público aposentado pode voltar a trabalhar no interesse da administração, desde que ele tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor tenha que estar estável na atividade, já tenha ter passado o período de estágio probatório, e a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E, por último, tem que haver cargo vago. Então, nessas condições, se a administração achar interessante, ela pode solicitar aí o retorno do aposentado, beleza? A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Isso é óbvio, né? O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Como é isso? No inciso 1 fala do servidor aposentado por invalidez. A junta médica oficial declara insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ele volta. Não tem cargo vago. O cargo está provido, está ocupado. O servidor vai ficar ali trabalhando como excedente. Beleza? O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, incluindo as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a aposentadoria. Ele vai voltar a receber normal, ok? O servidor que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais, se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. E o Poder Executivo regulamentará o disposto nesse artigo. Por último, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Se ele já completou 70 anos, ele não poderá ser revertido. Beleza? Outra forma de provimento é a reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão. Então, pense, reintegração, demissão. A demissão dele foi invalidada por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Por quê que foi ressarcida todas as vantagens? Porque ele foi demitido injustamente. Se ele foi demitido injustamente, ele tem que receber tudo de volta, ok? Então, reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Ele fica em casa, em disponibilidade, esperando ser aproveitado. Já vamos falar sobre isso. Encontrando provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Vamos lá. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. É assim. Eu tenho aqui esse servidor A. Aí ele foi demitido e saiu desse cargo. Esse cargo ficou vago. Aí o servidor B, o servidor aqui B, vai e ocupa esse cargo.
Ele pode ter sido promovido, por exemplo, e ocupa esse cargo. E aí, se ele ocupar esse cargo, e essa demissão for dita injusta, for dita que é ilegal, o que é que vai acontecer? O servidor A vai retornar. E quando ele retornar, o B vai estar ocupando o lugar dele. Aí, o que é que vai acontecer com esse B? Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Vai voltar para o seu cargo original, ok? Sem direito à indenização. Mas se o cargo original tiver algum problema, ele pode ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, beleza? Então, é assim. Servidor reintegrado, o outro que está ocupando o lugar dele vai ser reconduzido, vai ser aproveitado em outro cargo ou será posto em disponibilidade. Outra forma de provimento é a recondução. Quando é que vai ocorrer a recondução? Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Isso acontece por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Lembra quando a gente falou lá que se o servidor ele reprova em um estágio probatório, esse servidor aqui, ele já era servidor nesse cargo aqui, ó. Ele já era servidor aqui. Mas ele passou em um outro concurso. E aí foi fazer o estágio probatório. Reprovou no estágio probatório. Então, ele será reconduzido ao seu cargo anteriormente ocupado. Então, quando ocorre a inabilitação do servidor no estágio probatório, relativo a outro cargo, o servidor será reconduzido, ok? E a reintegração do anterior, como a gente estava falando agora. Se o servidor foi demitido e essa demissão foi invalidada, ele vai ser reintegrado. Se tem alguém ocupando o cargo dele, esse alguém vai ser reconduzido. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 30. Forma de provimento, agora falando da disponibilidade e aproveitamento. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento, obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, o servidor que está em disponibilidade, seu cargo foi extinto, aconteceu alguma coisa, ele está em disponibilidade, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar à atividade por meio do aproveitamento. E isso é obrigatório, ok? Surgir um cargo vago, ele vai ser aproveitado. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade e em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública. Então, determinará aqui o imediato aproveitamento, o órgão do sistema de pessoa civil. Na hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sobre a responsabilidade do órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal, o CIPEC, até o seu adequado aproveitamento. Aqui está o artigo 37, o parágrafo 3. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Então, se o cargo foi extinto, ocorreu uma reorganização, o cargo foi declarado desnecessário, o servidor será colocado em disponibilidade e depois será aproveitado. Beleza? Se tornará sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então, essa acabou aqui. Vou trazer duas questõezinhas aqui, depois a gente vai trazer mais questões, mas só para finalizar aqui, para ver se vocês estão ligados a essas formas de provimento, duas questõezinhas só.
De acordo com a Lei 8.112, o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, é denominado. Aí você já sabe aqui que não pode ser aproveitamento, não pode ser readaptação, porque tem que ter sofrido uma limitação. Reintegração é quando sofre demissão e ele retorna. Recondução ocorre quando ele não passou lá no estágio probatório de outro cargo, ou quando ele está ocupando o cargo do servidor que é reintegrado, sobra a reversão. Então, aqui é uma forma de provimento, a reversão, que é quando o servidor aposentado por invalidez volta por conta que a junta médica oficial declara insubsistentes o motivo da aposentadoria. E mais um aqui, de acordo com o artigo 24 da Lei 8.112, sobre a readaptação. Depois a gente vai trazer mais questões, né? Analise a afirmativa a seguir. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades, pode ser esse ou esse, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Gabarito aqui, letra E, ok? Gabarito, letra E. Então, é isso. Logo mais vamos trazer mais os outros artigos dessa lei. Também vamos trazer mais questões. Valeu. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o velho like. É isso aí. Valeu!